Hoje são 19 de maio de 2020, terça-feira, e nós iremos tratar no nosso breve devocional de hoje sobre a importância de nós crescermos em sabedoria e conhecimento, para que nós consigamos cultivar no nosso mundo interior as virtudes cristãs, para que nós consigamos pôr ordem no nosso mundo interior. Nós precisamos, além de administrar o nosso tempo com sabedoria, nós precisamos também buscar o conhecimento, buscar a sabedoria do Senhor. O salmista, no Salmo 90, versículo 12, diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Se o meu mundo interior estiver em ordem, é porque eu tomei a firme decisão de crescer em conhecimento e sabedoria a cada dia. Cada dia é um tijolinho que eu vou colocar. Cada dia é uma oportunidade que eu vou ter para crescer nesta graça. Se eu não tiver uma forte resistência mental e o crescimento intelectual que a mente produz, eu não poderei pôr em ordem o meu mundo interior. Aqueles que não tiverem uma boa resistência mental, geralmente serão vitimados por ideias e sistemas que são destrutivos para o espírito e para as relações humanas. Em outras palavras, são pessoas com mente passiva que são influenciados e que acabam sendo levados pelas influências externas e, consequentemente, sofrem danos em suas vidas. Essas pessoas que têm dificuldade em exercitar o seu pensamento ficam prejudicadas porque não aprenderam a pensar, nem se empenharam no desenvolvimento da sua mente, que na verdade é uma tarefa para a vida toda. Muitos dos que estão com dificuldades em lidar com o exercitar da sua mente são pessoas que têm inteligência, são pessoas que têm capacidade, mas que nunca pararam para pensar, que precisam exercitar a sua mente para o seu desenvolvimento. E isto é um aspecto importante na vida espiritual de uma mente que agrada a Deus. Isto porque Deus nos fez para pensar. Deus nos criou à sua imagem e semelhança para nós exercermos uma mordomia. A mordomia do serviço cristão. Nós precisamos, portanto, treinar a nossa mente para pensar, para analisar, para criar. Quem possui um mundo interior bem ordenado é porque se esforça para ser um pensador. Esse tem uma mente alerta, tem uma mente viva, que sempre está recebendo a cada dia novos conhecimentos e regularmente faz descobertas, raciocina, chega a conclusões. São pessoas que exercitam a mente todos os dias. Não se pode ter um cristianismo, irmãos, sem o desenvolvimento de pelo menos 3 aspectos da nossa personalidade. Não se pode ter uma vida cristã relevante, uma vida cristã com eficiência no ministério que nós estamos responsabilizados para desenvolver, se nós não nos dedicarmos à devoção interior, ao serviço cristão e ao desenvolvimento no exterior, que é a vida de racionalidade na mente. Esse terceiro aspecto, que é a vida de racionalidade na mente, é bastante ignorado pela maioria dos cristãos, porque o consideram por demais mundano e contrário ao Evangelho. Embora os evangélicos estejam empenhados na educação cristã, o fato é que nem sempre damos muito valor ao desenvolvimento da mente. São poucos os que realmente sabem a diferença entre escolher pormenores e regras e manejar bem a verdade. Os pensadores cristãos têm que ser pessoas de mente mais aberta, mais capazes
e mais criativas do mundo. O apóstolo Paulo afirmou que nós, os crentes, temos a mente de Cristo. Isso significa que nós possuímos potencialmente uma amplitude intelectual que a mente das pessoas que não foram ainda regeneradas não tem. A nossa perspectiva para pensar é eterna, é intemporal. Em Cristo, nós temos uma base de verdades que situa a nossa análise das coisas, nossas ideias e nossas inovações entre as mais poderosas da nossa era. Isso porque nós pensamos ou aprendemos a pensar a mente de Cristo. Mas isso, infelizmente, nem sempre acontece porque muitos cristãos têm preguiça mental, têm preguiça intelectual. São pessoas que têm o seu mundo interior em desordem. E desse modo nós estamos desperdiçando um dos maiores dons que Deus nos concedeu por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. O dom de pensar, o dom de raciocinar. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, do capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O intelecto, portanto, é uma notável capacidade que Deus concedeu ao ser humano e com a qual ele pode observar a criação e fazer descobertas a respeito dela. Comparar e contrastar cada uma das partes que a compõem e, sempre que possível, utilizá-las para refletir a glória do Criador. Os pensadores são pessoas que tomam decisões corajosas e nos revelam novas visões e superam obstáculos por métodos antes desconhecidos. E essas coisas não devem ser limitadas apenas aos indivíduos de inteligência brilhante. Não, isso é responsabilidade de qualquer pessoa que tenha uma mente normal. Seria bom, irmãos, que nós pudéssemos viver como uma esponja. Deus escondeu uma porção de coisas por todo esse universo para que a humanidade pudesse descobri-las e se deleitasse com essas descobertas e através delas aprendessem a conhecer a natureza do próprio Criador. E nós deveríamos absorver tudo isso. Provérbios capítulo 25, versículo 2 nos dá uma ênfase exatamente sobre isso. Pensar é um ótimo trabalho. Para realizar esse trabalho, nós temos que estar com a mente treinada. Nós precisamos estar em forma. Nós precisamos, como um atleta que se prepara para uma competição, nós precisamos estar diuturnamente treinando as nossas mentes para pensarmos conforme o plano e propósito para as nossas vidas. Eu gostaria de destacar Provérbios capítulo 25, o versículo 2, que diz assim: a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. O crente que não pensa está sendo perigosamente absorvido pela cultura que o cerca, o mundo, o cosmo. Embora muitos não se deem conta disso. Eu costumo caracterizar esta atitude de preguiça mental como mente passiva. Como a mente destas pessoas que têm preguiça de pensar está destreinada e não é preenchida com ideias válidas, essa pessoa não tem condições de apresentar ao mundo os questionamentos penetrantes com os quais desafia as suas teses. A nossa mente precisa de ser exercitada. Se nós, os crentes, não cuidarmos com seriedade desse aspecto de nosso conhecimento intelectual, nosso mundo interior ficará fraco, vulnerável e em desordem. E não estaremos, então, cumprindo a nossa missão de pregar o Evangelho. Lembrem-se que uma das nossas disciplinas espirituais como igreja é a proclamação do Evangelho.
é o testemunhar. Mas para que eu possa fazer isso, eu preciso assumir o meu papel como mordomo de Cristo, de pensar biblicamente. Eu desejo a vocês um excelente dia na presença do Senhor.